Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar sobre gerenciamento de tempo. Como é que você cuida do seu tempo para você realizar suas coisas no dia a dia? Você tem noção do quanto que ele é importante? Ou do quanto você precisa gastar ele bem? Será que você usa bem o seu tempo para os seus projetos, para o seu dia a dia, seja na parte profissional, seja na parte pessoal? Porque são coisas importantes, né? Você tem que ter o seu tempo pessoal e o tempo profissional muito bem divididos e muito bem aproveitados. Então hoje nesse vídeo eu vou tentar te passar 3 dicas e 3 situações para que você entenda como é que você pode gerenciar cada vez melhor o seu tempo. E se você já não faz isso de gerenciar, para você aprenda e tenha um insight de como melhorar o seu tempo. Como você pode gerenciar ele sempre ao seu favor. É muito claro que ninguém tem as mesmas 24 horas do que as pessoas bem-sucedidas, que nem o Donald Trump, o Elon Musk, o Jeff Bezos, enfim. Essas pessoas já chegaram lá, então elas podem comprar o tempo de outras pessoas para as tarefas em que elas possam desempenhar para essas pessoas, que ela não gaste tempo com isso. Você imagina o Donald Trump tendo que ter o tempo dele dentro das 24 horas para fazer como eu ou você fazemos, que é limpar a casa, fazer uma comida, né? E tratar das coisas do dia a dia, da casa mesmo, fazer compras do supermercado. Isso é inimaginável. Então, ao longo do tempo, como eles conseguiram, né, ser pessoas bem-sucedidas, eles podem comprar o tempo de outras pessoas para que o dia a dia deles realmente tenha mais tempo, tenha mais significado, para que ele possa empregar aquele tempo dessas atividades onde ele está comprando tempo de outras pessoas para que faça para ele, para aplicar nos negócios e nas atividades pessoais dele. Então é muito errado, tem muito guru por aí falando que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então não se culpe, porque esse não é o ponto não. Então nós vamos conversar aqui sobre alguns dos pontos sobre como gerenciar esse tempo e como você pode melhorar sempre isso a seu favor e atingir com maior presteza, né? Com maior assertividade o que você precisa resolver na sua vida. Gente, o tempo ele é administrável. Então, se você planejar muito bem, se você fizer as coisas como tem de ser feitas e dando tempo de qualidade para o que você precisa, você pode englobar no seu dia a dia tanto as suas atividades profissionais como as pessoais. Então, o tempo de qualidade, ele vai te gerar dinheiro, ele vai te gerar frutos, ele vai te gerar tudo o que você precisa dentro do seu planejamento. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre 3 casos, sobre 3 possibilidades, são 3 dicas que vai fazer você raciocinar e usar o seu tempo ao seu favor. Você é daquelas pessoas que adora uma rede social, que adora ficar lá nos feeds, andando infinitamente, olhando stories, sem um propósito. Ou seja, você fica seguindo influenciadores, você fica vendo coisas que não te dizem muito respeito só para passar o tempo. Pois é, você está perdendo muito tempo, porque esse tempo que você está lá gastando, né, com esse tipo de coisa na rede social, você poderia estar aplicando num negócio seu, que você poderia estar prosperando, fazendo uma renda extra ou tornando realmente esse negócio um negócio principal, porque hoje você tem como estudar, você tem muita coisa na internet, como eu estou te passando aqui, dicas. Você tem pessoas na internet também falando como você pode criar novos negócios, como é que você pode prosperar na vida. E, no entanto, você está lá perdendo tempo, né? Vendo redes sociais, rodando feed, vendo piadinha,
Gente, isso perde muito tempo e o tempo, lembra, ele é muito precioso, mas muito precioso, ele nunca mais volta. E isso precisa ser instalado na nossa cabeça. Então, de nada vale você ter boas ideias, você querer fazer as coisas, mas se você gasta lá meia hora que passa muito rápido olhando o feed, por que você não pegou um livro e não leu dentro dessa meia hora? Se você tiver esta concepção, essa sanidade e entender como é importante que você se aplique no que realmente precisa e gaste o seu tempo de uma forma correta, você vai prosperar na vida, certo? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho problemas até hoje com insônia, então eu acordo na madrugada. Sabe aquela coisa famosa de acordar às 3 horas da manhã e ficar olhando para o teto, ficar olhando e um assunto vem na cabeça atrás do outro? Sou eu. O que eu fazia um tempo atrás? Eu também, depois de lutar muito contra o sono, o que eu fazia? Eu chegava e ficava olhando lá o Facebook, olhando o Instagram para ver se aquilo me dava sono e aquilo só me alertava mais. O que eu faço hoje? E deu muito certo. Eu tenho livros em PDF no próprio celular ou no tablet, em que eu coloco lá no modo noturno, fica escurinho, não preciso acender luz. E aí o que eu faço? Eu começo a ler o livro que eu já estava lendo, né? E aquilo ele faz, lógico, eu pensar, me dá uma certa atenção, mas assim, eu consigo botar lá 30, 40 minutos e vai muito bem. Por quê? Porque você não gastou, não superaqueceu, não superestimulou o seu cérebro com coisas aleatórias que vão te fazer processar mais ainda, mas focou num assunto só. Que, lógico, você vai precisar prestar atenção e realmente aqueles 30, 40 minutos que antes eu levava 2 horas para pegar no sono de novo, e ele me ajuda bastante. Eu consumi conteúdo de qualidade, se quiser faço até umas anotações lá no próprio celular ou no tablet daquilo que eu estou lendo e rapidamente eu já gastei um pouco do cérebro para que ele me desse um pouco mais de sono. E não é porque é chato, não é porque é chato, é porque o cérebro processa de uma outra forma, não é uma hiperestimulação como é a rede social. São vários assuntos, várias coisas estimulando a cada segundo. Então isso é muito importante. Olha, um uso sim, que para mim resolveu bastante na madrugada. E tem sido muito legal quando eu acordo assim. Tem sido muito bom. Eu vou comentar uma coisa com vocês agora que talvez tenha muitas pessoas aí que pode acontecer a mesma coisa. Você já se pegou sentindo culpa porque você não está fazendo nada? O que é o nada, Dri? O nada é o seguinte, vamos supor que você já chegou num outro nível em que você consegue concatenar suas ideias e você é uma pessoa que gosta de realizar. Mas você acaba depois cruzando a linha de que você não está fazendo algo produtivo quando você deveria estar fazendo. Quer um exemplo? Vamos supor que você trabalhou o dia inteiro e você fez as suas tarefas. E você acha que depois à noite, ou num domingo, ou num sábado que você está de folga, você se sente culpado porque você não está fazendo nada de produtivo para aquilo que você acha importante. Esquece isso, esquece isso. Por quê? O que eu vou te dizer, você precisa ter tempo de qualidade na hora que você se predispõe a fazer o trabalho que tem que ser feito, e você tem que também ter tempo de qualidade quando você vai descansar e aproveitar um lazer, porque a cabeça ela precisa realmente oxigenar. Então, você sabe aquela história do dolce far niente? Dolce far niente é uma expressão italiana, né, do qual eu também tenho ascendência, que fala o doce prazer de não fazer nada. Doce prazer de não fazer nada quer dizer que você realmente parece que não está fazendo nada, mas você está oxigenando e está recarregando suas pilhas, né? Você está fazendo algo para sua mente também concatenar melhores ideias, porque nem só de trabalho vivem
as pessoas. Então, o tempo de qualidade também na diversão, ela tem que ser importante. Tem que ser importante. Você tem que estar focado quando você está desenvolvendo seu trabalho e não deixar as coisas te distraírem. E também, quando você está fazendo diversão, você está na diversão, se entrega. Você tem que fazer isso. Se entrega. É o que você tem que fazer. Sem culpa. Porque é um grande equilíbrio. A harmonia está aí, né? É o que você pode fazer para que as coisas se juntem bem e você tenha sempre qualidade de tempo em ambos os espaços, tanto profissional quanto pessoal. Eu falei agora de foco. Então o foco, ele está realmente aonde você vai aplicar a sua energia para a tarefa que você quer fazer. Vamos supor que você resolveu separar 30 minutos para fazer uma pesquisa mais aprofundada para o seu trabalho. Algo que você vai ter que entrar lá na internet, ver relatórios, consultar algumas coisas. 30 minutos você designou para fazer aquilo. Se você tiver foco, você vai fazer os 30 minutos sem arredar o pé. Agora, se você for uma pessoa que vai deixar com que as distrações entrem no seu caminho, você vai sentir vontade de levantar, você vai ter ansiedade, você vai querer ir ao banheiro, o celular, ele apitou alguma mensagem, você já vai largar tudo de lado e vai querer ver o que está no celular. Então isso é falta de foco. Então qual que é a ideia aqui, desse ponto? É que você faça a designação daqueles 30 minutos para aquela tarefa e você faça só aquilo e ignora todo o resto. Esse é um grande poder de aplicar o tempo de qualidade com foco naquilo que precisa ser feito, certo? Então, esse é um bom ponto. Então, em resumo para esse vídeo, quais são os 3 pontos? Nós vamos falar que o dinheiro compra tempo. Então, quanto mais bem sucedido você for empregando o seu tempo, mais dinheiro você vai ter para comprar o tempo de outras pessoas para que elas possam fazer as atividades básicas para você e sobre mais tempo para você fazer o que é importante para você. Você não tem 24 horas igual as outras pessoas que já estão lá no topo. Então você vai conquistar isso no seu dia a dia, sendo muito bem sucedido e galgando cada vez mais postos para que você possa... Postos eu não estou falando dentro da minha empresa, estou falando postos assim, dentro da sua escala profissional que você tem como objetivo, certo? Então você vai conseguir mais tempo e mais dinheiro para você comprar o tempo de outras pessoas e livrar mais tempo para que você possa cada vez mais ter ascensão profissional e pessoal, né? Dessa forma. Outra coisa, segundo ponto, você não deve se culpar para ter excesso de tarefas. Então, como eu já sou uma pessoa que eu tenho um equilíbrio, o que eu fiz? Eu também às vezes me culpava. Eu falava, puxa vida, eu já fiz o meu trabalho, mas preciso fazer algo mais. E na verdade assim, não é quantidade, é qualidade. Então aquele tempo que eu tinha para ficar com a família, aquele tempo que eu tinha para curtir o que eu gosto de fazer, tocar um violão, escutar música, correr, ir pro parque, às vezes eu me culpava porque eu não estava colocando mais atividades para potencializar aquilo que eu queria fazer. Então cuidado com isso. Não se culpe e você tem que ter um equilíbrio na sua vida entre tempo pessoal e tempo profissional, certo? Legal. Terceiro ponto, foco. Você tem que ter foco. O foco ele é primordial. Separou 30 minutos, 1 hora para determinada atividade, seja ela qual for, você tem que cumprir e esquecer todo o resto. É disso que se trata o tempo de qualidade. É isso que vai fazer você ascender. Vai fazer com que você cumpra o seu planejado. Isso é muito importante, gente, o poder do foco. A gente vai fazer um vídeo aqui sobre o poder do foco e eu aviso vocês e vai ser muito legal. Gente, é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele like pra gente, compartilha, comenta. A gente gosta muito de ter essa interação com a nossa audiência, porque faz com que, além de a gente promover um debate, uma conversa aqui, esse vídeo vai chegar para mais pessoas
que também estão buscando esse tipo de informação, ok? Meu nome é Dri Ribeiro e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado!